Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à oficina de Luminotécnica do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A oficina é ministrada pelo iluminador Marcelo Augusto e pelo técnico Haroldo Lopes. E ao todo serão 12 vídeos. Então vamos para o primeiro? Olá pessoas, me chamo Haroldo Lopes, trabalho na área técnica de iluminação cênica, fui convidado para esse projeto. Então, nesse primeiro momento, vamos estar estudando um pouco da caixa cênica, sobre o curso de luminotécnica. Esse curso vai ser dividido em duas partes e a primeira parte será comigo, mas na parte técnica de conhecimento de equipamentos, a caixa cênica, como ligar. E essa segunda parte será dada pelo Marcelo Augusto Santana, que vai estar passando essa parte mais de mapas, de luz, criação, gravação, em mesas, console de iluminação, e espero que aproveitem. E agora eu vou começar falando um pouco aqui da parte de luminotécnica para técnico de cena. Esse curso é voltado mais para essa parte das artes cênicas. E vou falar um pouco para vocês agora de luminotécnica. O que é luminotécnica? É o estudo da aplicação artificial, tanto em espaço cênico como espaço externo e externo. E vou passar agora um pouquinho para vocês da parte de vestimenta cênica e cenografia, porque isso é muito importante para essa parte técnica, entendeu? Vocês entender essa parte de cortina, de urdimento, o que é uma vara, o que é uma perna. Então, vamos entender um pouquinho, entrar um pouquinho nesse momento de entender esses nomes dados ao teatro, para vocês começarem a entender essa linguagem teatral. Temos 3 modelos de palco: palco italiano, palco elisabetano e palco arena. O palco italiano é um palco onde o público só fica assistindo de frente. Temos o palco elisabetano, que ele pode ser um corredor ou ter arquibancadas nas laterais. E temos também o palco arena. Arena, que é um palco 4 lados, que a atuação fica em volta. Vamos falar um pouco aqui do urdimento, que o urdimento já é uma parte muito importante, entendeu, na área do teatro, porque se você vai montar uma luz e você não tem um urdimento, o urdimento é exatamente onde colocamos os refletores, as barras de luz estão lá, entendeu, para ser fixados os refletores. Então, se caso não tenha essa parte da barra de luz, temos que ter um box truss para estar no local e ter como você pendurar todos os refletores no espaço. Mas normalmente no teatro sempre temos varas de luz, que são 3 tipos de barramentos de luz. Tem a vara fixa, que ela é fixa diretamente no rudimento. Tem a vara que é manual, ela desce através de cordas, malaguetas e cabos de aço, contrapesos. E temos a vara de luz,
digital. Porque ela já é totalmente digital, então você consegue descer, subir, parar no lugar. Então, já é uma coisa que facilita muito para uma montagem de luz. Box Truss é uma estrutura de alumínio utilizada muito para shows externos e tipo assim, no teatro ou em algum evento corporativo, quando você não tem a estrutura, você só tem uma sala, um salão aberto e queira fazer um evento, aí você tem que contratá-lo, né, locar e para poder estar fazendo essa iluminação no espaço. No caso de usar o Box Truss, teremos que ter todos os cabeamentos, porque na vara de luz convencional do teatro, ela já tem os pontos de luz fixos, que é os pontos de linha de luz, de refletores. Então, no caso de usar o Box Truss, a gente usa o multicabo. O multicabo são vias de machos e fêmea que você transforma isso em linhas e levando para um dimmer rack, que vamos falar mais para frente. Esses cabeamentos normalmente utilizados tanto no multicabo, que eu acabei de falar com vocês aqui, quanto nos teatros convencionais, é um cabo PP de 2.5, entendeu? É 2,5, né, o mais falado assim, na área técnica mesmo, e para ligação de todas as tomadas que chega no rack DIMM, no teatro, é muito comum já ter todo esse processo feito, que você chega, monta a luz, faz endereçamento e vai lá para a mesa de luz e já tem todas as linhas, tudo certinho. Quando for uma coisa mais externo, você tem que levar isso, é uma montagem muito mais complicada, mas só para saber, como tem várias peças também que é feita em espaços alternativos, então tem que pensar nessa parte de ter o equipamento necessário. É muito importante, se caso vão montar, conhecer o espaço, entendeu? Antes de estar indo junto com a peça, né, no caso. Porque se você conhece o espaço antes, você já vai saber das necessidades técnicas que você vai precisar para um espaço. No teatro tem muitas eletrocalhas, que elas são por onde passa os condutores de energia para as linhas, tanto como eletrocalhas e tanto como também condutor eletroduto, porque esses cabos têm que ficar muito bem isolados. O certo é não ter emendas nesses meios de cabos, porque você está trabalhando diretamente com parte de ferragem, então energia com ferragem é um perigo constante, então tem que tomar muito cuidado com isso. No teatro também existe um nome, entendeu, muito ligado à iluminação, então ela chama de varanda. Ela chama tanto de varanda como passarela. Tanto ela é na parte do contraluz, que vocês vão entender isso mais para frente, mas na frente sempre tem, entendeu? Pelo menos aqui no Teatro de Brasília, no Sesc, garagem, muitos lugares aqui em Brasília tem. Então, as varandas é onde a gente coloca normalmente a geral de frente, e trabalha luz no proscênio, que também vai ser entendido isso um pouquinho mais para frente aqui. Vamos falar agora um pouco aqui da vestimenta, a vestimenta cênica, porque a rotunda é onde
entendeu? Fica a cortina de fundo. E atrás da rotunda sempre existe uma grande tela branca de PVC ou uma parede branca, dependendo dos espaços, do recurso, que é o ciclorama. Então, essas coisas são muito ligadas à luz, porque a rotunda, ela dá infinidade a uma cena. E o ciclorama, ele tipo assim, tanto passa filme, como você faz projeção de cenário nele, projeção de vídeo. Então o ciclorama é muito ligado à luz, entendeu? Às vezes não tem muito recurso, aí você coloca uns gobos em um elipso, aí passa a ter um cenário, sei lá, você pode recortar, entendeu? Pode também comprar, pode desenhar, fazer um desenho de uma árvore, de uma cama, de uma mesa, de uma janela, de várias coisas. O que você quiser desenhar, tem aonde fazer esses gobos e diminui os custos na parte do cenário. A bambolina. A bambolina existe dois tipos de bambolina. Existe a bambolina mestre, porque ela delimita a altura da boca de cena e através dela se regula o restante e que não aparece o urdimento, que é onde ficam as varas com refletores. E existe também as bambolinas de palco, porque elas delimitam em espaço a cada 2 metros, mais ou menos, para tanto tampar cenário, como tampar a parte dos refletores, o urdimento, para que a plateia não vê, só enxerga essa caixa cênica. Porque através desse urdimento desce objetos, sobe objetos, some, então tem tudo essa parte aí que acontece na parte do teatro. E as pernas delimitam, as pernas são pernas laterais, que fica muito chamada como coxias, que é onde o ator entra e sai de cena. Ela fica normalmente a 2 metros, 2,5 metros, dependendo do tamanho do palco. E ela delimita que um ator ele passa por trás e não dê para ver o ator e ele possa entrar em cena, entendeu? Na hora da deixa dele. E tem também o regulador de boca de cena. O regulador de boca de cena nada mais é de que você pode diminuir um palco ou você pode aumentar o palco, entendeu? E ele abre todo, igual a cortina de boca de cena, que eu vou falar agora, que fica colada nele. E essa cortina da boca de cena, ela delimita, junto com os reguladores, o proscênio. O proscênio nada mais é que aquela frente. Normalmente tem quadrados, mas meio arredondado, em meia lua, que é onde você pode fazer tanto troca de cenário no palco, como você também pode estar utilizando só a frente, se tiver outro evento. Então, se for fazer um filme, você pode baixar uma tela só na frente para estar usando, sem precisão de estar demonstrando o que tem atrás. Então, isso é muito utilizado. A cortina boca de cena, normalmente para troca de cenário, durante uma peça maior. Então, ela é muito utilizada para que o público tenha um intervalo e que não vejam o que está acontecendo lá dentro. E todos esses recursos aí de descer, de subir, tanto entra um contra a regra como entra o maquinista. O maquinista é aquele cara que cuida de toda a maquinária, principalmente das barras de cenário, que é a luz, depois que montou a bambolina, depois que afinou. Normalmente, entendeu? Depois de afinado, não mexe mais em bambolina. E na luz muito menos, porque a luz afina, acabou, está afinada. Então, essa parte do maquinista é importante, ele junto com o contra-regra, porque se vai descer um objeto
e você é o iluminador, você tem que estar ciente disso. Se desse se desse um painel, que é muito usado, uma troca de painel, você tem que estar ciente, porque se mudou o local da onde está a luz, você tem que saber onde vai vir, qual é o tipo de luz, então você tem que montar cada tipo de luz para um tipo de objeto, né, que vai aparecer. Então tem uma luz específica para isso. Por isso que existe o roteiro, o mapa, que vocês vão estar vendo também mais para frente. E depois sem falar do proscênio, depois de falar do proscênio aqui, eu vou falar do palco. O palco é toda a parte cênica, onde vai estar acontecendo as cenas, na visão do público. Então, todo lugar é palco, só que ele tem uns nomes. No teatro também existe a quartelada. A quartelada, ela serve também para aparecer e sumir objetos. Normalmente ela fica no proscênio. Se você tem uma orquestra, às vezes ela entra, ela sai. E tipo assim, pode aparecer ator, pode aparecer objetos, também da quartelada, porque ela fica abaixo do palco normalmente e levanta um objeto, entendeu? Ela é levantada através tanto da pessoa humana como eletronicamente. Como normalmente ela é eletronicamente como um elevador que ela entra. Eu vou falar um pouquinho aqui do fosso. O fosso do teatro nada mais é aquele final do palco, entre o final do palco e a primeira fileira da arquibancada, da onde a plateia fica. Esse é um fosso que também é muito utilizado para orquestra, ainda mais quando um espaço é muito pequeno e vai ter uma orquestra, então normalmente eles ficam nesse fosso. Então, esses nomes têm que ser decorados porque para você conseguir desenvolver uma montagem mais rápida de iluminação, você tem que passar por essas etapas para conhecer esses espaços da caixa cênica. É fundamental você conhecer isso antes para estar fazendo uma montagem. Aqui em Brasília, tem o Teatro da Caixa Cultural, que é um teatro bem completo. As varas já são toda elétrica, então facilita na parte da montagem. Você pode descer as varas e começar a montar os refletores, é muito mais rápido que subir escada, entendeu? Então, é uma parte. E tem também o Sesc do Gama, que é um teatro bem completo, entendeu? O Sesc do Gama é um teatro bem moderno aqui de Brasília, talvez seja o mais. No teatro também existe essa parte de direita, esquerda, meio direita, meio esquerda, então você fica meio perdido. Você está sempre no teatro, direita e esquerda é de quem está olhando para o palco, no caso o público. Então, porque na hora da uma afinação de luz, vocês vão entender, você está em cima de uma escada, vai para a direita, vai para a esquerda, direita de quem? Direita de quê? Esquerda de quem? Aí perde tempo nessa parte. Então, essa parte de direita e esquerda, direita alta, direita baixa, vocês têm que entender. Porque a direita alta e baixo, a direita baixa é sempre do início da boca de cena para o fundo. Aí é direita, esquerda. Sempre na visão do público. Então isso é muito importante você saber que existe esses nomes, entendeu? Na hora da afinação de luz, que é super importante. Exatamente essa colocação, porque na hora de uma afinação de luz, você está numa escada, aí você fica perguntando para o iluminador, direita de quem? Esquerda de quem? Então a afinação de luz, você vai precisar saber isso muito desenrolado, porque teatro é ao vivo. Teatro você tem que liberar o palco para as pessoas depois da montagem, para ensaiar, dar uma passada, então aquecimento. Então, para você desenrolar, quanto antes você desenrolar a montagem, melhor vai acontecer o espetáculo. Então vou falar agora um pouquinho para vocês aqui de duas normas que estão totalmente ligado com
um técnico de iluminação cênica. A NR10 é uma lei, entendeu, que saiu, que é totalmente voltada para trabalhar com eletricidade, que não vamos aprofundar muito, porque normalmente sempre vai ter um eletricista acompanhando vocês em uma montagem. Quando o teatro não está... Quando for num lugar externo, você tem que ter alguém que o técnico ele não é o mesmo eletricista, pode até ser, mas normalmente não é. Principalmente quando é um evento externo, então você tem que ter um eletricista responsável. E normalmente os teatros convencionais sempre foi desenvolvido pelo engenheiro, então essas partes já estão tudo resolvidas. Entre elas de você chegar só para fazer a montagem, pegar números de linhas, cabeamentos e fazer sua parte na montagem, que a parte técnica é essa, subir refletores, afinar. E essa é uma lei muito importante porque, como eu falei antes, vocês estão lidando direto com energia. Energia, carga pesada. Então, normalmente 380, um choque desse ele pode ser fatal. E como vocês trabalham com escada de alumínio para afinar, mesmo se for uma escada de madeira, então você tem que estar trabalhando, entendeu, com muito cuidado. Você vê um refletor, tá desencapado, você para a sua montagem, que depois eu vou falar um pouquinho disso, de equipamentos, então vocês vão estar vendo. Um fio desencapado, se você ver e continuar, você está correndo um grande risco. Um teatro que você não conhece, não sabe como é que é a manutenção dele, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque a energia é direto, entendeu? Então, você já está trabalhando numa altura, e se você leva um choque na altura, a tendência é não se dar muito bem. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte. Que eu vou falar agora dos IPIs também, logo em seguida, que é outra lei, a N1035. A N1035 é uma lei que agora aqui em Brasília mesmo já estão exigindo em todos os espaços, entendeu? CCBB, esses espaços maiores estão exigindo mesmo, porque é uma lei de altura. Então, se você está sempre em altura, então você tem que ter EPIs. Os EPIs, normalmente para o teatro, os EPIs são um tênis sempre emborrachado, ou uma bota, um calçado, né? Emborrachado. Você tem que usar um capacete e um cinto de segurança. Normalmente é muito utilizado assim em espaços mais externos, né? Os espaços internos, mas agora já estão começando a cobrar também esses IPIs. Então é tudo que você tiver para ter sua segurança e uma luva, porque você trabalha com alta temperatura. Se você encosta sua mão num refletor quente na hora da afinação, você queima sua mão. Então essas duas leis aí, elas andam muito junto. Então, e esse curso é essencial a pessoa fazer, até porque para ter noção, né, de altura e de tudo, que você chega num lugar, vê uma escada, não, vou subir. Não sabe do perigo que você está correndo. Chega lá em cima, tem um fio desencapado, um refletor em curto, você leva um choque e desce. E tem teatros altos aqui em Brasília. Falar um pouco dos plugs aqui mais utilizados nos teatros, que é o plug piau, porque é esse piau convencional que muita gente vê, mas sempre com aterramento, porque isso é super importante, que o aterramento evita o choque. Como eu falei anterior, vocês trabalham muito diretamente com energia, então cada isolamento é uma segurança a mais para vocês. Então o piau dificilmente é usado ainda, o piau, mas tem uns pinos industriais que vocês vão ver em quase todo teatro do mundo, que chama o plug PTV, que ele é um plug de 20 amperes e com isolamento muito bom, entendeu? Que mesmo se um fio sai lá dentro, você não corre o risco de voltar um choque. Então esse plug PTV é muito utilizado. E outro plug que é muito utilizado no teatro também é o plug stack, que também é um plug industrial
muito utilizado também, para ele ter uma dupla proteção. Esse é um dos mais top que tem no mercado. Se você vai para independente de ser no Brasil ou em outros locais, outros estados, em outros lugares, sempre vai ter esse plug lá, você vai se deparar com ele. E eu falo dos plugs porque vem os equipamentos. Com essas normas de mudar equipamento, toda hora chega um plug novo. No teatro, você tem que saber, por isso que eu falei naquele momento lá, aquela parte importante de você conhecer o espaço onde você vai estar fazendo a montagem. Porque se você for o responsável para fazer essa montagem, chega lá, aí você diz, ah não, eu não sabia. Eu cheguei com o equipamento e o equipamento não entra aqui. Então, é por isso que precisa sempre de uma visita. Ou se você for só o técnico, o iluminador pode fazer isso, mas se você não conhecer o espaço e puder perder uma horinha e conhecer o espaço ou pedir um rádio técnico, que vocês vão ver mais para frente que o rádio técnico é de suma importância, entendeu? Para você estar ciente de fazer um mapa de luz, já saber o que tem no espaço, saber o que está funcionando. Porque indo você vai saber o que está funcionando, entendeu? Às vezes passa um rádio técnico lá de 2010. Aí chega lá, metade dos refletores estão queimados. Então é muito comum isso. Aqui no teatro você tem que ter muita determinação no caso de você entender para que serve cada tipo de equipamento. Uma das coisas que você tem que saber quando você chegar no teatro é onde tem os disjuntores, porque os disjuntores é onde alimenta toda essa parte do teatro, entendeu? Então, normalmente é com carga muito pesada e você tem que procurar o técnico da casa, saber informações, entendeu? Ver se cai, ver se não cai, ver se quando chove pode ter. Você tem que saber todas essas informações para você estar seguro que você vai fazer uma montagem. Eu falo dos disjuntores porque às vezes você chega num teatro mais precário, você leva uns equipamentos locados. Aí você tem que saber a carga do espaço. Então, uma das primeiras coisas que você tem que saber é a carga do espaço. Quanto ele pode sustentar, entendeu, de carga. E isso aí sempre vai ter que ter uma pessoa. Se não tiver, você tem que chamar um eletricista para saber a carga, entendeu, do espaço. E tem 3 tipos de disjuntores utilizado em espaços, né? Tem esse convencional, que é o monofásico, que a gente utiliza em residência, é muito utilizado. Aí tem o bifásico, que já é o monofásico, ele é uma fase só. O bifásico, ele é 2 fases, entendeu? E sempre com o neutro e o aterramento que você cria no próprio espaço. Então, só para vocês entenderem isso. E tem o trifásico. Esse trifásico aí você vai ver em qualquer teatro. Aí, às vezes, são divididos em circuitos, porque é muita carga, então você vai dividindo em vários circuitos do ambiente, porque um teatro ele consome muita energia, porque trabalha com luz quente, luz incandescente, esquenta muito. E normalmente no teatro trabalha com esses refletores de 1000 watts. Agora já está chegando os equipamentos de LED, mas muito pouco aceito ainda no teatro, principalmente aqui em Brasília. Então, aqui em Brasília mesmo, trabalha mais com luz incandescente, chamada luz quente. Então, os refletores são de 1000, de 500, os elipsoidal são de 750, então tem que tomar muito cuidado. Não adianta você ter um equipamento e ter um espaço e você chegar e não poder ligar seu equipamento porque a carga não aceita. Eu falei dessa parte dos disjuntores com vocês, para vocês entenderem, porque se na sua própria residência, eu sei que alguém já passou por isso, liga, tem 2 chuveiros, fios juntos, e dá lá uma sobrecarga, vai cair o disjuntor.
Muita gente acho que já passou por isso, então por isso que o disjuntor nada mais é do que uma coisa para proteger sua vida, desarmar em termos de um curto, tipo assim, ele tá ali para te proteger, então ele é um equipamento eletrônico, entendeu? Muito importante, entendeu, nessa área do teatro, porque você tem uma linha de luz, ela está em curto, você vai perder esse refletor, entendeu? Então, no teatro é muito importante essa parte de, igual eu falei para vocês, da NR10, a importância que ela tem ligada com a gente direto na elétrica. Sempre, sempre. Então, qual o risco de derreter um cabo quando você coloca muita coisa numa tomada só? Então isso aí acontece muito. Esse negócio desses T, Benjamin, pela norma NR10, eles já são proibidos, entendeu? Você pode usar um adaptador para uma tomada, você não pode ligar duas coisas numa mesma tomada mais. Então é igual um refletor. Se tem linhas, no máximo, entendeu? Você coloca ele de 2 em 2 em paralelos, entendeu? Que vai ser explicado isso na prática mais para frente, porque e você tem que saber a bitola do fio para você não estar correndo o risco de sobreaquecer esse cabo e vir fechar um curto. Então, por isso que eu falei com você dessa parte dos disjuntores. E o disjuntor também, eles têm o barramento, que é muito utilizado tanto em residência como em qualquer lugar onde você vai, entendeu? Tem o barramento junto com o quadro de distribuição, que é onde eu acabei de falar para vocês, onde fica esses disjuntores instalados. Tem umas pessoas que chamam de caixa de força, porque onde é a caixa de força do teatro? Onde é o quadro disjuntor do teatro? Então, esse tipo de coisa vocês têm que estar sempre atentos para não correr o risco com acidentes. E queimar um monte de equipamento, que equipamento é caro. Então, se você escolhe ser um técnico de teatro, você tem que ser um técnico de teatro. Tem que estudar, você tem que ver as normas para você não ser uma pessoa que chegou lá e foi montando para transformar uma loucura aquilo, entendeu? Sai queimando os equipamentos. Uma lâmpada de teatro hoje, ela custa em torno aí de 120, 150 reais, dependendo do equipamento. E às vezes você queima só a lâmpada, às vezes você torra o equipamento. Então você tem que entender os equipamentos que você está ligando, entendeu? Porque não adianta você chegar, não, tem uma tomada ali, vou ligar 5 PCs ali, você vai torrar. Você liga 2 refletores, você ligar 3, com certeza você vai torrar eles, entendeu? Porque não aguenta a carga. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que teatro tem umas coisas que é muito cara no teatro. Então se você se dedica, você vai aprender isso e vai executar seu trabalho. E os barramentos nada mais é de colocar o neutro e colocar o fio terra. E as fases vão tudo em disjuntores, dividindo por circuito, igual eu falei para vocês. Então, isso aí é só para vocês entenderem um pouco dessa parte do barramento, que é totalmente ligado com a montagem de iluminação. No teatro tem alguns nomes usados, que na nomenclatura tipo assim, se você vai fazer uma montagem, para você poder executar um mapa de iluminação, entender aonde está as nomenclaturas, o que vai aqui, o que vai ali, o que é isso, o que é aquilo. Aí tem a luz geral, né, que é sempre a luz que vem frontal, pegando todo o espaço, todo o palco. Normalmente ela é afinada tirando dos reguladores das pernas e chegando na rotunda, no fundo. Em alguns espaços, como são muito longos, você tem que montar um reforço da geral.
e chama reforço da geral, entendeu? Se chega um mapa para você e tem uma geral e tem um reforço, então é um reforço da geral. Normalmente vem escrito, entendeu? Vem todas as barras que tem no teatro e você vai saber, vara 1 geral, vara 2, vara 3 complementa. Então você vai saber distinguir um mapa de luz através dessa linguagem. E depois da geral, uma coisa que é muito utilizada no teatro, o contraluz. O contraluz nada mais é de que uma luz que vem contra qualquer objeto. Qualquer objeto de cena. Ela vem sempre da parte de trás. E o contraluz, como eu falei para vocês, ele pode vir. Normalmente ele é colocado na barra, quando é para pegar o palco todo, é colocado na vara de luz próximo à rotunda. E lá você depois coloca gelatinas e normalmente você não monta só um contraluz para pegar todo o palco todo. Você monta lá com 6, 7 refletores, dependendo da abertura, do tamanho do espaço. 8 refletores, isso aí na verdade, para cada cor. Já tem uns LEDs agora também que se você bota uma bateria de LED, você consegue o RGB, consegue o branco também, o RGB que depois mais pra frente vai ser falado nesse RGB aí, que é uma coisa que ainda é meio porque é o azul, o verde e o vermelho. Então vocês vão estar entendendo essa parte do RGB mais pra frente aí. Que em vez de você montar, sei lá, eu preciso de 3 contraluz. Aí você monta lá 18 refletores, por exemplo, cada um 6. Então só ali você já vai estar utilizando um monte de refletores. E com LED você consegue, se ele tiver uma boa abertura, tem que olhar também a abertura do LED, que existe vários tipos de LED, inclusive os ruins. Infelizmente é assim, vai depender muito do entendimento do que você vai estar querendo fazer. Então, na geral, o refletor que é mais utilizado assim nos teatros é um Fresnel, que é um refletor bem difuso, ele não marca, entendeu? Então ele dá uma luz difusa que você não consegue ver a marcação dele no palco, fica bem iluminado. E nos contraluz, normalmente nessa parte mais convencional, você utiliza muito o par 64 ainda. O par 64 é um dos tipos de refletor que talvez não sai de linha por muito tempo ainda, porque achar um refletor para dar o brilho de uma cor, sei lá, você vai colocar um azul, se você colocar num PC, você vai sofrer com isso. E na parte do Marcelo Augusto vocês vão estar entendendo esse tipo de escolha de material. Estou falando aqui só mesmo nessa parte mais básica para vocês entenderem qual tipo. E tem o PC também, o PC para essas cores mais quentes, ele funciona super bem também para fazer os contraluz. Falando ainda do contraluz, para dar profundidade de cena. Ele dá uma quebrada, entendeu? Se você monta um refletor só de frente, fica uma luz chapada. Se você monta um contraluz, você fica uma luz mais fechada, mais como é que se diz? Mais suave, né? Porque não fica aquela luzona chapada no rosto da pessoa, tem sempre uma quebrada de luz. E por isso que tem toda essa parte de você entender, essa parte de mapa, que vocês vão ver mais pra frente. Essa parte aí é só mesmo para você estar sabendo, essa parte de logística, né? Que tem todo um mapa de luz em cima de uma obra, de um teatro. Tem ensaios, tem essa parte toda que vai acontecer. Tem a luz pino também. A luz pino nada mais é do que uma luz que vem de cima da pessoa, de cima de uma pessoa, de um objeto. Ela ilumina, deixando o seu rosto
um pouco, ela é uma luz de, como é que se diz? De fechamento de cena. Você quer fechar uma cena aqui, você coloca uma luz a pino, você consegue delimitar o espaço, entendeu? Para não estar vazando luz para todos os lugares. Tem a luz também, que é a luz frontal, que é sempre o foco de luz. Sempre ele vem de frente, normalmente um refletor só, vem de frente para iluminar uma pessoa ou um objeto, que isso também muito utilizado no teatro. Há um foco. O foco central, normalmente, ele vem, entendeu? De frente para pegar o rosto e o corpo de um objeto ou de uma pessoa, de um ator, de uma cama, vai iluminar uma janela, então ele vem sempre uma luz de frente para não ficar o rosto escuro. Então isso é muito utilizado no teatro, quando você está utilizando uma luz a pino e depois você quer que essa pessoa apareça, você liga esse foco de frente, que chama foco de luz frontal. Tem também as laterais, que é muito utilizada em dança, que elas vêm normalmente das coxias. E também tem as laterais que vêm de torres. Torres são partes ou de madeira, que são uma partes de escada, uns retângulos, com vários pontos que você pode colocar no refletor de acordo com o que você quer na cena. Então, esses nomes vocês têm que guardar. Eu quero 2 refletores na torre, você tem que saber. Eu quero na vara de luz 4, aí você tem que saber a vara de luz 4 onde é. Aí, tipo assim, normalmente essas torres elas saem de dentro das coxias, dentro das pernas, né? Então fica lateralmente, quando você está utilizando. Tem também os pés de galinha, que você usa tanto ele lateral, fundo ou objeto. Vai fazer uma ribalta. A ribalta nada mais é do que você montar uma pilha de refletor, vários refletores, entendeu, no chão, ou então um set light para estar iluminando, tirando a sombra de um rosto, entendeu? Caso você não tenha uma geral no espaço, você vai montar um espaço, não tem como, não tem um recurso do box truss, igual eu tinha falado. Aí você monta uma ribalta e sai totalmente o escuro do rosto do ator. Então é muito chamado de ribalta isso. Então, se você quer fazer um efeito de dança ou então um efeito de uma briga e você quer uma luz, essa ribalta é muito utilizada para isso. E ribalta também, ela é tanto utilizada para iluminar um objeto, pode ser em qualquer parte do palco, como pode também tá fazendo uma sombra com ela. Então a torre, ela serve tanto a torre como essa parte da ribalta com um pé de galinha, que vocês vão ver que tem um pé de galinha aqui, depois Marcelo também vai estar mostrando esses efeitos. E próximo ao ciclorama, você tem que tomar muito cuidado na hora da montagem. Você vai montar um contraluz, né? Aí, sei lá, tá usando um ciclorama, tem um cenário. Não é aconselhável de forma nenhuma você montar nada atrás de ciclorama, porque como ele é de PVC, você às vezes está passando uma luz aqui, isso já aconteceu, aqui em Brasília mesmo já aconteceu de queimar um ciclorama todo. Então você tem que saber. Por isso é que eu estou falando aqui para vocês dos mapas, do cuidado que você tem que ter onde colocar um refletor. Não, vai colocar o ciclorama aqui para outra peça. Aí você deixa lá o refletor, o iluminador sem querer ligou, não viu, daqui a pouco queima o ciclorama. Então por isso que tem que entender essa parte. Se você quiser executar um mapa de luz, quer ser técnico de luz, você tem que executar um mapa de luz. Normalmente o iluminador não é da cidade, manda o mapa, te contratei para isso. Vou chegar aí para gravar minha luz
e pronto. Ou então afinar com você e gravar. É o máximo que o iluminador faz. Ele contratando uma equipe. E falando em equipe, teatro você sempre vai estar trabalhando com outras pessoas juntos. Não existe, não, vou fazer minha parte aqui. Não, tem um monte de gente. Entra o cenógrafo, entra tipo assim, os contra-regra, entra a parte da montagem. Todo mundo, na hora da montagem, tem um cara do som, que às vezes você está gravando uma luz, você não ouve direito. Tá afinando a luz. Então, nessa parte da afinação, às vezes o cara tá passando o som, tu não ouve e grita, isso atrapalha. Então, por isso é que tem que ter essa organização de saber o momento certo. E numa afinação de luz você tem que deixar tudo escuro, o teatro tem que dar um blackout, que vocês vão estar vendo também mais para frente aqui. Então, é uma parte muito importante, essa parte de você saber essas partes. Não, vou montar uma lateral, aí você não sabe o que é uma lateral, você não vai conseguir montar uma lateral, não vai saber executar. Porque pelo mapa você identifica, entendeu? O que é chão, o que é torre. Porque normalmente os iluminadores, eles colocam essas nomenclaturas no que você entende, essa linguagem. Falar um pouquinho para vocês aqui agora do cabo de segurança. Como eu falei dessa parte de vocês entender, o cabo de segurança nada mais é de que uma proteção que você vai ter se, sei lá, você prende um refletor mal, ele cai, entendeu? Provoca um acidente. Aí, o cabo de segurança, ele é essencial em teatro. Ele é um item obrigatório no teatro. E se você estiver montando uma geral, por exemplo, a geral pega na plateia. Se você não monta um cabo de segurança ali, você está correndo um risco. Porque um refletor, às vezes você não prende direito, muitos refletores você prende, às vezes passa até despercebido mesmo. Não, puxa aquele um pouquinho mais para cá, puxa um pouquinho mais para lá. Aí às vezes a pessoa esquece, mas na verdade você tem que conferir sempre, entendeu? Se o refletor está bem seguro na garra de luz. Então, o cabo de segurança serve exatamente para isso. Como eu falei para vocês, você vai fazer uma montagem. Aí você leva todo o seu equipamento, tudo certo, viu tudo, mas esqueceu da escada. E aí? A escada, se é uma escada, você não monta luz. Eu só conheço um lugar aqui que você consegue montar luz sem escada, que é na Funarte. Então, a escada é fundamental. E fundamental no teatro, porque você vai ter que afinar os refletores. Eu falo, já rodei outros espaços, já fui para outros lugares, então o único lugar que nunca precisei de escada foi somente lá na Funarte. Então, porque lá é em formato de passarela, tudo por cima, as varas, se anda em passarela. Então, você consegue afinar a luz tudo de cima. Então, você não precisa da escada. Então, em qualquer outro espaço, você tem que saber se tem uma escada. E tem que ver o tipo da escada, porque volta aquela parte lá da segurança. Se você tem uma escada, mas a escada é ruim, você está correndo risco do mesmo jeito. Conheço alguns espaços aqui em Brasília, que eu não vou citar nomes, mas escadas horríveis. Você só começa a subir na escada, a escada começa para um lado, para o outro. Então, isso é muito perigoso, porque você está com equipamento caro na mão. Eu volto a falar para vocês. Então, você tem que ter segurança aonde você está trabalhando. Aí você chega num local, a escada não funciona bem, aí você sobe, volta aquela parte do acidente, porque você não tomou os cuidados necessários. Aí você tem que ir lá falar com o produtor, essa escada não tem condições de trabalhar, entendeu? E dá-se um jeito. O mínimo que você pode fazer trabalhar na escada ruim é com duas pessoas, que um fica segurando e o outro sobe para estar instalando esses refletores. E é o mínimo, você tem que ter pelo menos um assistente ali, outro técnico.
uma pessoa que conheça como segurar uma escada, que ainda vou mostrar para vocês, escada tem muito risco. Se você não vai lá e conecta a escada nos trilhos certo, ela vai descer. Ela tem que estar plugada diretamente, corretamente, no espaço certo dela. Porque às vezes você só pensa lá, encaixou a escada, já vi muito isso. O cara tá subindo, a escada desce, abre ou fecha. E o cara vai lá pro palco com refletores. Então tem que tomar muito cuidado. A área técnica, todo cuidado é pouco na área técnica. Porque qualquer vacilinho, entendeu? É um problema que causa. Então você tem que, já que você vai no espaço, você tem que fazer um checklist e ver o que funciona e o que não funciona. Não adianta você chegar no dia lá e dizer, ah não, se viram aí agora porque eu não vi isso. Não adianta. Então tem que tomar cuidado com isso. Vou falar um pouco aqui agora da garra de luz. A garra é mais do que um gancho. Ela existe tanto em formato de algema, como em formato de gancho, entendeu? Exatamente para estar utilizando. Em formato de gancho, ela é mais utilizada naquele box truss, porque ela é uma algema e ela trava todo o espaço. Como é um espaço que é desmontável todo momento, e no teatro normalmente não é desmontável todo momento, às vezes fica em temporadas, então a peça, então normalmente em eventos curtos, você fez, montou um dia, no máximo no outro dia tem um evento, tchau. É desse jeito, desmonta. Então ela tem que ser uma coisa muito mais segura, porque tem muita transição de pessoas. Então a algema ela é muito mais segura, e principalmente se for estar utilizando moving light, porque é um refletor pesado, né, robusto, muito pesado, então normalmente só com a garra mesmo não utiliza. Então a garra ela é essencial também, porque se você tem um refletor e não tem a garra, já aconteceu isso. Bloqueia equipamento, chega lá, cadê as garras? Não tem não, amarra um arame aí, bota uma crepe. Aí depois olha o risco que você está correndo de novo. Com um refletor desse despencar na cabeça de alguém, ou até mesmo na sua. Porque às vezes volta, né? Porque é muito importante você tomar cuidado com todas essas partes, entendeu? Eu falo da garra, é uma coisa mais simples do teatro, assim, mas que dá uma dor de cabeça quando você não tem uma garra para montar um refletor. Você tem que improvisar. Aí tem aquelas braçadeiras, tarapes agora, que muita gente chama de tarape, que o cara chega lá montando, aí você quer virar o refletor para afinar, o refletor não vira. Aí você vai perder mais um tempo ali, que você coloca duas, né, numa barra reta, você vai virar o refletor, a alça do refletor não vira para você chegar com o refletor no local. Então é perda de tempo, e uma montagem você tem tempo para estar terminando ela. Já tem uma programação em cima disso, porque é tudo ao vivo. Tem que estar pronto. Deu 9 horas, pronto. O globo espelhado ele é muito utilizado para fazer efeitos, e utilizados em festas, aniversários, casamentos, que nada mais é de que uma bola com um monte de espelhinhos recortado sobre uma bola de isopor, e que você coloca 2 refletores para ela. E ela faz esse movimento de vários giros, dependendo da distância, se aumenta, se diminui. Então você tem como você escolher o efeito no formato mais que precisa ele estar, né? Mais preciso, na verdade. E você nele tem um motor, o motor faz ele ficar girando, e você tanto pode colocar só um refletor. O refletor mais utilizado para ele é o pinbim ou um elipso, são os mais utilizados para colocar nele, que o pinbim é um refletor que tem em quase todos os teatros e é pouco utilizado porque ele tem um faixa de luz pequeno, então ele é muito utilizado para fazer esse efeito no gobo.
Esse globo espelhado, ele também é utilizado muito em teatros maiores, que ele fica escondido. Ele fica entre as pernas e você coloca um refletor para ir iluminando ele, que ele vem para a cena e não dá para ver de onde ele está vindo. Então ele é muito utilizado também para fazer efeito. Se quer uma área mais isolada, então você joga o refletor, entendeu, de um lado contrário e deixa ele na coxia em uma torre. Por isso que a torre sempre está ligada com isso. Se você quer um efeito mais baixo dele, que não quer que ele está muito alto, então você pode colocar ele também numa torre, em torno de 1,5 m, e você pode jogar um elipsoidal, porque aí, eu acho que por causa da distância, como um vai estar ao contrário do outro, vão estar cruzando, e ele vai refletir essa luz, e o público não vai saber de onde vai estar saindo essa luz. Vai cruzar, na verdade, né? E aí nessa parte é feito com elipse, normalmente um 19 graus, que faz tranquilamente. Por isso que você tem que saber o local onde vai estar colocando para você ter um efeito especial que você estava pensando, né, em mente, que luz você tem que pensar para onde vai colocar, para que vai servir. Não adianta de nada a pessoa colocar, tem 300 refletores no teatro e ele sai montando tudo e não sabe para que é. Então, iluminação é isso. E o gobo serve exatamente. O gobo também, já vi ele sendo utilizado nessas arquibancadas, que são arquibancadas furadas, que monta em espaços, tipo shows, eles montam eles também embaixo das arquibancadas para dar um efeito de roda. São muito utilizados também em áreas externas, assim, para estar fazendo casamentos, esses eventos externos. Então, o gobo ele ainda é uma coisa muito utilizada, e agora já tem vários tipos de gobos. Antigamente era esse, era esse ou era esse. E agora já tem vários tipos de gobos, os DMX, que estão chegando aí com força, que já existem uns bons, que já tem um sistema RGB também, então você consegue deixar ele várias cores, dependendo da cena que você está fazendo. Então é bem legal essa parte de já ter esse tipo de gobo, mas esse é muito utilizado ainda. Aí vem a parte de fixação desse gobo. Esse gobo, para a parte de fixação dele, como ele vem com um motor arredondado, você tem que criar uma garra específica para ele. Se você está viajando com a peça e você sabe que você vai utilizar sempre esse gobo, é ideal que você fabrique é como se fosse uma garra especial para ele, que ele tem uns furinhos para você não ter que ficar novamente, volta aquela lá, de amarrar com arame, um improviso, botar uma fita crepe, porque fica feio. Como ele é um gobo que, se ele não está na coxia, ele fica visível quando a luz vai nele, o público normalmente vê, enxergam ele muito bem. Então, se você bota lá uma fita crepe, você já viu, né? Você tem que ter cuidado com esse acabamento. E sempre o fio dele, não deixar nenhum fio encostando nele, porque como ele é giratório, né, e não sabe quanto é o tempo da cena, então, e é vidro, né, espelho é vidro, então volta aquela história do cabeamento. Com esse gobo espelhado, a gente encerra essa primeira parte, espero que gostarem, e na segunda parte vamos entrar na parte de equipamentos mais utilizado na iluminação cênica. Espero vocês lá.